Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o peso do voto do eleitor idoso no resultado das eleições. Quem faz análise é o cientista político Vitor Marchetti, professor de políticas públicas da Universidade Federal do ABC. Obrigada. Obrigado. Bom, professor, eu vi números do Tribunal Superior Eleitoral que mostram que vem crescendo progressivamente o número de eleitores idosos no Brasil e que nas eleições desse ano eles estariam em torno de 27 milhões de eleitores. E comparando isso com os eleitores jovens de 16 a 24 anos, esse grupo estaria em torno de uns 22 milhões de eleitores. O que é que esses números indicam? Na eleição anterior, 2014, se eu não me engano, esses dois grupos eles quase se equivaliam, né? Os eleitores mais idosos, os eleitores jovens, e a nossa população de fato envelheceu. Isso, diversos indicadores de saúde, de bem-estar, enfim, tem levado a essa característica, número menor de filhos, enfim. Agora, é muito interessante porque a gente costumava olhar para o voto dos mais idosos como votos mais conservadores. E conservador, a gente precisa entender o que significa pensar nesse voto mais conservador. Me parece que é um voto mais de manutenção da estabilidade, um voto mais pró-status quo, né? Pró-estabilidade do momento, né? Num momento em que o país vive uma instabilidade profunda, este voto conservador, ou seja, uma manutenção de uma situação que está posta, me parece muito mais difícil de ser defensável, né? Não é à toa que quando se observa as pesquisas eleitorais, a fatia dos eleitores que declaram votos brancos ou nulos ou indecisos entre os eleitores mais velhos é maior do que os indecisos brancos e nulos entre os eleitores mais jovens, né? E os eleitores mais jovens, se nós adotássemos, por exemplo, um critério de eleitor conservador, se alinhando a candidaturas mais conservadoras, a gente perceberia que hoje, por exemplo, um candidato como Bolsonaro, ele tem uma fatia muito importante dos seus votos de eleitores até 40 anos. É bem curioso isso. Os eleitores, porque os eleitores jovens, me parece que eles estão exatamente querendo fazer uma série de protestos, quer dizer, o voto significa um protesto contra a situação de instabilidade do país. Então, o voto me parece que é algo mais irresponsável, no sentido de dizer, olha, eu não quero a situação que está aí, né, quero mexer nas estruturas, ainda que isso signifique dar um voto radical. Né, um voto radical num candidato que claramente é um outsider, né? E o eleitor mais velho é um eleitor que talvez seja mais responsável no voto e por isso ele se coloca numa posição mais indefinida nesse momento. Agora, o eleitor idoso, ele é saudosista? Estaria uma maioria desses eleitores idosos aí com saudade dos tempos da ditadura ou é um perfil democrático? Olha, eu acho que aí a gente tem que olhar para o perfil desses idosos e o que aconteceu no país nas últimas décadas, né? Porque é bem verdade que a gente passou por um regime militar, mas boa parte hoje dos eleitores que estão chegando aí na faixa dos 60 anos são eleitores que viveram a redemocratização e, portanto, sabem também quais foram os efeitos de uma ditadura militar. Quer dizer, prezam a democracia. Pelo que se lutou em relação à democracia, o que significa estabilidade política e econômica, né? Porque boa parte dos jovens hoje, e aí a gente fazendo a todo momento o contraponto, né, do eleitor mais velho e do eleitor mais jovem, você vai falar de instabilidade econômica, instabilidade política, por exemplo, você vai falar de inflação. Né, para um eleitor de 18, 20 anos, a memória dele do que é inflação, do que significa viver num país com inflação, é muito menos concreta, é muito menos factível do que um eleitor na faixa dos 60. Né? É por isso que eu digo que é mais responsável o eleitor dito idoso, exatamente porque ele tem memórias mais consolidadas do que significa uma instabilidade política e econômica para o país. Agora, eu achei, não deixa de ser intrigante esse perfil do eleitor mais jovem, que um voto aí de protesto, porque ele está muito indignado com uma série de coisas, e recair exatamente numa pessoa, o senhor mencionou o candidato Bolsonaro, que não tem perfil progressista. Né? E quando se pressupõe que jovem seja isso, olhar para o futuro, olhar da mudança da modernidade, uma abertura open-minded, uma abertura de mente para um país melhor, etc. e tal. E esses votos recaem em alguém que não tem esse perfil.
Muito longe disso, né? E principalmente no que se refere a costumes, a mudanças de padrões de comportamento em todas as sociedades. E o que explica isso? É por isso que eu chamei de um voto mais irresponsável, no sentido que ele mede menos as consequências dessa preferência. Ele está olhando mais para chacoalhar o sistema, mais para aquele voto que vai dizer, olha, sou contra tudo que está colocado, e menos medido e menos consequente nesse sentido de avaliar o que significa ter alguém que não defende bandeiras, que inclusive pode lhe afetar. Né? Então, as bandeiras identitárias, né? As bandeiras LGBT, as diferentes bandeiras que hoje são bandeiras típicas desta juventude, desse perfil de eleitor, mas que uma boa parte deles está, de alguma maneira, ofendido com as instabilidades políticas que o país viveu nos últimos anos. Porque é uma geração fruto da bonança da última década. Né? Os filhos da nova classe média, os filhos que ascenderam, chegaram à universidade, que adquiriram um bem-estar de consumo e o bem-estar material que os seus pais não tiveram. Portanto, eles se colocam hoje num momento de crise econômica do país, em que esses movimentos econômicos, esse bem-estar econômico, esse acesso a alguns bens, eles estão de alguma maneira abalados. Portanto, tendem mais a dar esse voto de protesto irresponsável, como eu estou chamando aqui. E também é interessante observar que as pesquisas mostram, né, a grande descrença do brasileiro em geral em relação à política e políticos. Entre jovens e idosos, quem tem maior desalento? Eu acho que o desalento hoje, quer dizer, se a gente pegar os votos ditos brancos, nulos, indecisos, o desalento é geral, né? Mas acho que os votos, quando a gente pega esses dados e percebe que o eleitor mais idoso, ele tem uma memória muito mais consolidada do que significa estabilidade política do país, e quando olha para o cenário atual, eu acho que ele se sente mais desamparado. Do que o eleitor jovem, que ainda tem, vamos dizer, esse ímpeto de dizer, eu tenho o que fazer nessas eleições, vou protestar. Né? A novidade é que antes se protestava para votos no legislativo. O que a gente tem hoje num cenário de profunda instabilidade do país é que você pode protestar votando para presidente da República. O que aí a gente pode até num outro momento conversar sobre os riscos que isso coloca para o sistema. Né? Uma coisa é você protestar num voto para um vereador, num voto para deputado estadual, que vai ser mais um num coletivo, e outra coisa é protestar num voto para executivo, que tem a caneta nas mãos, que tem um poder enorme. E me parece que o eleitor mais velho, ele tem um pouco noção das consequências do seu voto. E o desalento está bastante profundo, porque ele olha para o cenário e não vê qualquer liderança ou qualquer efeito que o seu voto possa ter para reestabilizar o país. Me parece que essa é uma sensação que reina nesses eleitores. Agora, o voto é facultativo a partir dos 70 anos. Os idosos usam dessa prerrogativa ou fazem questão de votar? Eu acho que isso, assim, a gente tem acompanhado o crescimento do absenteísmo, né, nas eleições, quer dizer, do número de eleitores que têm deixado de votar. Me parece que o cenário das eleições de 2018 é um cenário de um absenteísmo bastante alto e bastante significativo. Mas pelo desalento, aí no caso dos idosos, ou pela faculdade que eles têm, a prerrogativa, não precisa votar acima dos 70, aí o que pesa mais? Eu acho que assim, porque de fato, Maria Lídia, assim, o voto é obrigatório no Brasil, mas os custos de não ir votar são muito baixos. Quer dizer, você consegue, o eleitor que deixa de votar, ele consegue depois se recolocar para fazer um concurso público, ele consegue pagar uma multa que é uma multa baixíssima, tem valores muito baixos. Então, o que de fato mobiliza o eleitor é o país viver um momento das eleições, vão ser 35 dias, uma eleição mais curta do que as anteriores, né? Mas o país todo discutindo, a imprensa toda discutindo eleições, o país para no domingo. Então, isso é um incentivo. Eu diria que o voto ser facultativo ou voto obrigatório tem pesado cada vez menos para o eleitor se mobilizar a ir às urnas. Eu acho que talvez esse eleitor, por ser facultativo, não seja isso que vai explicar ele ir ou não à urna. Talvez o desalento seja mais importante para a gente entender o que vai ser o absenteísmo nas eleições. Certo. A última questão é sobre os candidatos agora. E candidato está atento a essa diversidade no perfil do eleitorado brasileiro? Eles têm apresentado, eles têm mostrado uma sensibilidade para o que esses dois grupos, tanto jovens como idosos, esperam do país, para o país, e a razão pela qual estão votando? Eles têm apresentado
pensado em programas de governo, atendido às necessidades tão peculiares dos idosos, por exemplo, que crescem tanto? Em programas de governo a gente ainda não pode avaliar, porque sequer as candidaturas estão de fato colocadas. Ainda não tocaram no assunto. A gente ainda tem uma incerteza enorme de quem de fato vão ser os candidatos. E agora em outras eleições, eles mostram interesse? A gente já tinha, neste momento, nas eleições anteriores, uma certeza maior de quem seriam os candidatos, e eles já começavam a pensar em programas específicos para cada perfil de eleitor. Mas acho que, neste momento, os pré-candidatos estão mais preocupados com a questão de gênero. Me parece que, neste momento, a questão de gênero é mais importante do que a questão da idade do eleitor. Claro que a questão da idade do eleitor vai entrar, mas se você pegar os mais bem colocados nas eleições hoje, tanto Bolsonaro como Ciro Gomes, têm desempenhos de gênero muito distintos. Então, me parece que este é um tema que vai entrar primeiro do que a questão da idade do eleitor. Então, essa já fica aí agendada uma próxima entrevista para falarmos do peso, né, dessa questão de gênero, homens e mulheres, quem é que decide a eleição no Brasil. Legal. Muito obrigada, professor. Obrigado. Foi ótimo. Você, uma boa noite.